Mas me foi pedido para falar sobre a família imperial hoje, né? Então, eu gostaria de começar dizendo da importância da família imperial para o Brasil. Acho que todos nós concordamos que a família real inglesa é um patrimônio da Inglaterra, né? E a família real inglesa é que dá o tônus para a Inglaterra. Quantos brasileiros não acordaram às 6 da manhã, 5 da manhã para assistir casamentos, as comemorações de 40, 50, 60 anos da Rainha Elizabeth, né? Isso é Inglaterra. E nós temos uma família imperial. Essa família imperial não é nada mais nada menos do que a continuação da família real portuguesa, que se dividiu. Uma parte ficou aqui e outra parte ficou em Portugal. A nossa independência, ela foi uma emancipação praticamente. Quantos países tiveram guerras de independência com mortes e etc. E Dom João VI, que o pessoal às vezes critica, com a sua sabedoria, que além de ter feito tudo o que fez com a vinda da família real para o Brasil, além de ter feito tudo isso, deixou a semente para o Império do Brasil e falou para Dom Pedro I para pôr em sua cabeça a coroa antes que algum aventureiro fizesse. Ou seja, sem guerra, sem nada, a independência ficou proclamada. Antes disso, evidentemente, Dom João VI trouxe de Portugal as maiores instituições que nós temos, porque ele veio com a família real portuguesa para cá. E a ideia era que o Brasil fosse o centro do Império Português. Portugal, Brasil e Algarves. Ele saiu de Lisboa, alguns dizem fugido, na verdade não é bem isso. Já 100, 200 anos antes, já tinham sido plantadas as árvores que foram para fazer as caravelas. Já estava tudo pronto quando o irmão de Napoleão ia entrar em Lisboa. Já estava tudo pronto para eles saírem. Ninguém sai assim, uma corte não se muda de um dia para outro. Isso era uma coisa que estava planejada há anos. Apenas apressou. Dom João VI viu e falou, vamos agora então. Já estavam prontas as caravelas, já estava pronto tudo. E deixou Napoleão haver navios, literalmente, porque os navios estavam saindo e Napoleão chegando. Foi o início, vamos dizer, da família real aqui no Brasil. Antes disso, evidentemente, nós não podemos esquecer que nós devemos a Portugal tudo que o Brasil já era. As capitanias hereditárias, o vice-reinado, etc. Bom, então, Dom Pedro fundou uma família. Nós vamos falar da família imperial brasileira, né? Fundou uma família. Essa família, ele, na sua sabedoria da época, ele resolveu fazer um império aqui do Brasil, porque o Brasil tinha as dimensões de um império. As dimensões de um império. Então, ele fundou uma família imperial. Se casou nada mais nada menos com uma herdeira dos Habsburgo, que é a princesa Leopoldina, a maior família, a família mais importante da nobreza europeia na época. A família dele também era muito importante, era os Bragança, muitíssimo importante. E aí começou a nossa família imperial. Dom Pedro II, depois Dom Pedro saiu, deixou Dom Pedro II aqui, como seu continuador, e Dom Pedro II também se casou com uma princesa da família de Bourbon-Sicílias, da Itália, também uma das maiores famílias da nobreza italiana, a maior família, talvez, da nobreza italiana, na época. Para ter uma ideia, o reino de Nápoles, né? Nápoles era uma cidade que estava entre as 4 maiores do mundo, né? Assim, mais importantes do mundo. Ah, é? As 4 mais importantes do mundo era exatamente Nápoles. Olha, exatamente. Então,
E eles têm, é muito curioso, porque eles também, numa certa ocasião, essa família, a família dos Bourbon Sicílias, acolheu o Papa que estava sendo perseguido em Roma. E quando o Papa voltou para Roma, acabou a coisa, eles deram um privilégio para a família de Dom Bertrand, para a família e também para a família dos Bourbon Sicílias, que é o seguinte: eles chegando no Vaticano, eles não precisam pedir nenhuma autorização para entrar até nos aposentos do Papa. É a única família que tem esse privilégio. Inclusive, uma outra vez que Dom Luís chegou lá, os guardas já sabiam, aí eu só faziam continência e ele entrava. Bom, Dom Luís, a princesa Isabel, ela se casou com o Conde D, que também a maior família da França, real da França, dos Orleans. Por essa razão, Dom Luís, Dom Bertrand, enfim, Dom Antônio, agora os outros membros da família, estão na linha de sucessão da França, do trono da França, longe. 10º tanto lugar, não sei o quê, mas estão. E são reconhecidos assim pela nobreza, são reconhecidos pela nobreza europeia. Quando o Conde de Paris celebrou bodas, ele convidou Dom Luís e falou: eu vou convidar Vossa Alteza e vai vir também Dom Pedro Gastão, mas quem vai sentar do meu lado é o senhor. Porque o senhor é que é o herdeiro legítimo. Nós estamos falando de legitimidade. Como é que é essa questão da legitimidade? A princesa Isabel tinha um filho primogênito, que era Dom Pedro de Alcântara. Dom Pedro de Alcântara, há um costume na família real brasileira, na família imperial brasileira, e nas melhores famílias reais do mundo, de que príncipe tem que casar com princesa. Porque se ele casar com uma linha muito abaixo, ainda que seja de nobreza, ele tem que renunciar porque ele abaixa o nível da família. E vai o outro, que está na mesma altura, assumir. Então, Dom Pedro de Alcântara renunciou por ele e pelos seus descendentes para poder se casar com sua esposa, agora não me lembro o nome dela, mas enfim, que era nobre, mas de uma pequena nobreza. A princesa Isabel exigiu que ele fizesse a carta de renúncia. E depois ela recebeu esta carta e ela divulgou. Ela divulgou no exterior perante a nobreza. Daí, o ramo dinástico deixou a ser o que é chamado o ramo de Petrópolis e para passar para o ramo de Vassouras, que era Dom Luís, o príncipe perfeito, que depois teve o Dom Pedro Henrique, e Dom Pedro Henrique, Dom Luís, Dom Bertrand, Dom Antônio, etc., Dom Rafael. De modo que a nossa família imperial é uma das famílias que, se nós olharmos bem, se nós olharmos o Almanaque Gotha é um almanaque das famílias da nobreza europeia. O Gotha é uma espécie de Bíblia da nobreza, né? Se nós olharmos no Almanaque Gotha, quem ele diz que é o herdeiro dinástico do trono do Brasil era Dom Luís, que estava lá. Agora Dom Luís faleceu, Dom Bertrand, que era o seguinte na linha de sucessão, e depois Dom Antônio. Dom Antônio se casou com uma princesa de Ligne, da Bélgica, que são os reis da Bélgica, que é Dona Cristine. Portanto, ele manteve o nível da família. Alguns no meio, Dom Antônio era o 7º filho. Ele se casou em 1954, se não me engano. Ele era o 7º filho. E alguns no meio renunciaram para se casar. Não tão bem. Enfim, Dom Eudes se casou com uma senhora, como é que é o nome dela? Bom, uma alta família brasileira. Uma alta família. Barros, né? Muito rica, etc., mas não era da nobreza. Então ele renunciou. E alguns deles renunciaram. Então, Dom Luís, Dom Bertrand, Dom Eudes renunciou, e depois tem mais 2 ou 3 irmãs que renunciaram também, e
vai para Dom Antônio. Tinha uma irmã que também era dinasta, mas quando tem no mesmo ramo, na mesma altura, aliás, um homem e uma mulher, pela lei da nobreza brasileira, o homem tem prioridade. Então, Dom Antônio tem prioridade. Código dinástico brasileiro, né? O Código dinástico, né? Bom, o que aconteceu? Dom Antônio, ele sempre foi uma pessoa muito digna, ele sempre representou a família real, imperial, aqui no Brasil e no exterior, de uma maneira muito digna. E teve 4 filhos. Dom Pedro Luiz, Dona Maria Gabriela, Dom Rafael e Dona Amélia. Bom, todos sabem, né, que Dom Pedro Luiz morreu no acidente daquele avião que foi para Paris, né? Ele era o herdeiro de Dom Antônio. E então tem Dona Maria Gabriela, mas como ela é mulher, vai para Dom Rafael. Dom Rafael está estudando está trabalhando agora na Inglaterra. Ele é uma pessoa séria, uma pessoa muito séria, ele é uma pessoa e compenetrada dos valores que ele tem que defender. Está todo mundo torcendo para que ele se case bem, para que ele continue nisso. Mas Dona Maria Gabriela também, e aliás Dona Amélia também. Todos eles sempre foram digníssimos, muito respeitadores e compreendendo a sua missão perante o Brasil. Isso vocês podem ver, tem vídeos até na internet que mostram isso. De modo que a nossa família imperial, se a família real inglesa é um patrimônio da Inglaterra, será que a nossa família imperial não é um patrimônio do Brasil? E um patrimônio que não está sendo utilizado? Bom, e para encerrar, assim, uma coisa que nós que vimos a questão nós que vimos a Notre-Dame de Paris, que de repente caiu e praticamente quase ficou destruída, e de uma maneira inesperada, de uma maneira até feita por pessoas que talvez não tenham toda essa convicção, mas que reconstruíram, e isso dá uma esperança para o mundo com relação à monarquia e com relação à igreja, com relação à religião católica. Por que não esperarmos o mesmo aqui no Brasil da família imperial, que é um patrimônio que a República praticamente destruiu o Brasil, não é, de certa maneira. De certa maneira, nós de 1889 até hoje, fomos de golpe em golpe, de revolução em revolução, de roubalheira em roubalheira, e estamos hoje aqui. E nós estamos vendo o que nós temos, né? Será que nós não podemos ter a mesma esperança que aconteça com o Brasil, o que aconteceu com a Notre-Dame de Paris? E até nós podemos esperar que a família imperial venha a ser chamada algum dia pelo povo brasileiro. Dom Pedro Henrique, uma vez, ele estava em Jacarezinho, quando ele se mudou para o Brasil, ele depois de se casar com Dona Maria da Baviera, eu esqueci de dizer isso, Dom Pedro Henrique também se casou muito bem com uma princesa da Baviera, que é Dona Maria da Baviera. Então, Dom Luís, Dom Bertrand, nasceram na França, mas foram registrados no nosso consulado, no consulado brasileiro, e ele veio ao Brasil no primeiro navio depois da Segunda Guerra Mundial. Foi cancelada a lei da deportação e ele podia vir, mas o primeiro navio que depois da guerra ele tomou para cá. Ele foi recebido aqui por Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que de certa maneira deu aquilo que nós conhecemos para a formação de Dom Luís, de Dom Bertrand e de Dom Antônio, e que garante isso que nós falamos dos valores morais que eles têm. E, aliás, falando em família imperial, hoje
Dom Luiz sempre também foi digníssimo e trabalhou de maneira incansável pela monarquia no Brasil e também pela Igreja Católica. E Dom Bertrand, a mesma coisa, vocês devem conhecer já Dom Bertrand. E eles devem isso, Dom mesmo fala, devemos isso à formação que tivemos, que nosso pai nos deu, e com a ajuda do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Realmente, Dom Pedro Henrique dizia o seguinte, olha, ele veio ao Brasil, chegou aqui sem nada, porque a República havia pego os bens da família, confiscado os bens da família. E havia, na verdade, uma ação de desapropriação do Palácio Guanabara. O Palácio Guanabara do Rio de Janeiro, estou voltando um pouco atrás, o Palácio Guanabara do Rio de Janeiro, onde é a sede do governo do Rio de Janeiro, que aliás é um palácio muito bonito, a gente vê assim por dentro, foi construído pelo Conde de. O Conde de, a princesa Isabel, quando se casou, ganhou de presente da municipalidade do Rio de Janeiro um terreno. E o Conde de recebeu uma herança na França. Com o produto dessa herança, ele trouxe para o Brasil e construiu com o dinheiro dele o Palácio Guanabara, que depois, com a proclamação da República, foi desapropriado e durou 100 anos, mais de 100 anos, a ação de desapropriação, porque ninguém queria pagar, até que a República, agora no atual Supremo Tribunal Federal, decidiu que aquilo era um bem público e negou o pagamento da desapropriação. Até assim, há uns 10 anos atrás, era 100 milhões de reais, alguma coisa assim. É um valor muito alto, que também realmente vale. Mas negou. Mas, enfim, o Conde de, ele construiu esse palácio e ele foi incorporado aos bens da família. Quando Dom Pedro II e a princesa Isabel foram para o exílio, a República ofereceu para eles 4,5 toneladas de ouro. E ele perguntou, o parlamento aprovou? Não, não aprovou. Então eu não vou levar. Eu não posso aceitar. Se o parlamento tivesse aprovado, era outra coisa. E morou na França, num hotel que não era dos mais altos, era médio, que existe até hoje, até morrer. E quando ele faleceu na França, ele era uma pessoa também respeitadíssima, não é? Dom Pedro II é uma pessoa respeitadíssima. Tanto é que ele era, às vezes, cogitado para ser um árbitro em algumas questões internacionais, né? As duas pessoas mais importantes na época para esse tipo de coisa eram o Papa e ele. Enfim, morreu numa certa pobreza, digna, mas porque algumas pessoas o ajudaram. A princesa Isabel, no exílio, gostava muito de receber os brasileiros que iam visitar Paris, inclusive Santos Dumont. Não sei se sabem disso. Santos Dumont era um brasileiro que fazia suas experiências lá no campo de Bagatelle e era de uma família rica brasileira, mas foi lá para, enfim, como cientista, etc., fazer suas coisas. Ela ia, de vez em quando, ela levava um farnel com guloseimas para ele, etc., para ele ficar durante o dia, ficava o tempo todo fazendo as experiências dele e não tinha como se alimentar bem. Então ela levava um farnel para ele. Dom Pedro Henrique, quando estou contando uns fatinhos para vocês conhecerem, Dom Pedro Henrique, quando chegou ao Brasil, pobre, um português rico do Rio de Janeiro, deu para eles uma casa, para Dom Pedro Henrique, uma casa na Rua da Quitanda, no Rio de Janeiro. Uma rua central, mais ou menos valiosa, mas ele falou, o que eu vou fazer? Eu tenho filhos, vou ter mais filhos. Então, vendeu a casa e comprou uma fazenda em Jacarezinho, no interior do Paraná, né? E ele lá educou os filhos. A fazenda era pequena, era uma fazenda de 62 alqueires, e ele dizia, olha, nós temos essa fazenda, 62 alqueires, tenho 12 filhos. Isso não vai dar sustento para ninguém. Quando eu morrer, vai dividir, não vai dar sustento para ninguém. O que eu posso dar a eles é a melhor educação possível. E ele fez questão que eles viessem a São Paulo, especialmente Dom Luiz e Dom Bertrand, e
ele os trazia. Aliás, acho que parece que o Dom Luiz veio primeiro, aí o Dom Bertrand falou, também quero, e veio para conhecer o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, onde eles tiveram a formação que tiveram. E eu pessoalmente, posso dizer uma coisa, que se o movimento monárquico hoje no Brasil tem essa projeção que tem, e a hipótese monárquica é uma hipótese válida, é uma hipótese respeitável, e até o plebiscito no Brasil foi feito em decorrência do trabalho de Dom Luiz e Dom Bertrand. Dom Luiz escreveu na época do plebiscito a Carta aos Constituintes, que foi decisiva para que os constituintes falassem, por que não votar? Se até o Partido Comunista tem liberdade, por que não, a monarquia não pode ser uma hipótese, né? Então, ele escreveu essa Carta aos Constituintes, que vale a pena ler, é uma obra literária, é uma obra muito bonita de história. O deputado Cunha Bueno falou para o Fernando, teria dito para o Fernando Henrique, disse, a única coisa que prestou nessa Constituição foi a suspensão da cláusula pétrea com a Carta de Dom Luiz, né? O Bueno disse, né? Então, e graças a isso foi feito o plebiscito. O plebiscito, eu estava nessa época, nós estávamos, né? E o que aconteceu foi o seguinte, os senhores não pegaram, talvez. Eles proibiram Dom Luiz e Dom Bertrand de aparecer na televisão e aparecer nas coisas mais importantes. Quem apareceu foi o Cunha Bueno, e apareceu, eles fizeram uma caricatura de uma coroa, etc., puseram lá, e não houve uma igualdade de condições. Eu fui a um dos debates que Dom Bertrand participou, no hotel, acho que era aquele hotel na Alameda Campinas, o Maxud. Pois bem, levei lá um diretor do banco onde eu trabalhava na época. Esse diretor era um inglês, já de uma certa idade, e assim, uma gravata borboleta, etc. Um senhor muito distinto. Ele era diretor da área internacional. Ele ouvia a palestra de Dom Bertrand e ele falou, olha, se vocês levarem Dom Bertrand na televisão, vocês ganham o plebiscito. Porém, não houve essa oportunidade. Evidentemente que a Rede Globo fechou e outras emissoras fecharam inteiramente, né? Então, a monarquia teve 13% dos votos. Esses 13% foram 7,5 milhões de votos, sem a propaganda praticamente. Inclusive houve um golpezinho, porque ia ser numa certa data, aí o José Serra fez adiantou um projeto de lei que adiantou o plebiscito 6 meses, que interrompeu a nossa propaganda no meio. Mas, enfim, o que aconteceu foi o seguinte, Dom Luiz falava, olha, nós perdemos o plebiscito, não tem dúvida, mas não tivemos a chance de ter igualdade. E mais, a monarquia saiu como uma hipótese válida, o que antes não existia praticamente. Essa é a nossa família imperial, o que eu posso dizer. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso tudo. Essa carta do Dom Luiz aos constituintes, Sim. parece que o senhor Topinho teve alguma ação nessa carta, né? Certamente. Eu não conheço exatamente. Certamente, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira é que deu os pontos mais importantes, né? E que realmente sensibilizaram, puseram os constituintes na parede. Ou seja, pelo menos, deixa fazer esse plebiscito. Deixa fazer o plebiscito. Mas, evidentemente, depois eles boicotaram de todos os jeitos. E agora nós temos, então, Dom Bertrand e Dom Antônio, que faleceu, e, enfim, Dom Rafael tem participado dos nossos encontros, antes, quando Dom Bertrand não podia também, Dom Antônio ia, e prestigiado, e etc. Quer dizer, ele era o centro, né? Ele era o centro dos encontros monárquicos e, de certa maneira, do movimento conservador no Brasil. Porque falar em movimento conservadorismo no Brasil tem que estar a monarquia. E a família de Orleans e Bragança ficou muito conhecida, né? É isso que eu tenho a dizer sobre a família imperial.